Queridos, vejam bem, nós tratamos desse tema aqui, ou aqui, tá certo? Conectados com Deus. Seus filhos foram ensinados esse final de semana acerca disso. Nós aprendemos, gente, que desde a origem, o que nos desconectou com Deus foi o pecado, e eles aprenderam sobre isso. Eles foram ensinados, presbítero Felipe e Fabiana, que lá é tio Felipe e tia Fábio. Lá todo mundo é tio, gente. É tio pastor, gente. É interessante. Alguns chamam tio pastor. Lá é tia Fabi e tio Felipe. E eles investiram tempo para tratar com os filhos de vocês sobre essa desconexão. Desde a origem, o ser humano foi desconectado com Deus. Desde a origem. A partir desse momento, todos os nossos anseios, os nossos desejos, o nosso querer, tudo isso está extremamente influenciado pela semente do pecado. Tudo isso. O que é que Deus fez? Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele envia o seu Filho Jesus à cruz por misericórdia, por amor. E Cristo, por misericórdia, morre na cruz, toma o nosso lugar. A sentença que pesava sobre nós era a condenação eterna, mas Cristo se fez maldito. E certa vez eu disse aqui na igreja, é como se Cristo, e nós podemos fazer esse paralelo para a compreensão, todos nós. Vocês lembram antigamente, naquelas mercearias antigas, eu sou um cara extremamente nostálgico. Às vezes eu entro no Instagram lá, década de 70 não, né, gente? 80, alguns aqui, 60, 70, mas década de 80, 90, e aquelas mercearias, né, do bairro, em que o dono da mercearia usava um caderninho, porque todo mundo se conhecia, nos vilarejos, nos bairros, e ele conhecia o nome de todo mundo e anotava o nome daquelas pessoas que estavam devendo na mercearia. E alguém certa vez disse assim: é como se Cristo chegasse nesta mercearia e pegasse a minha dívida, eu deveria pagar aquilo. Ele pegou aquele caderninho e disse assim: me pega a dívida aí de Felipe, o que é que ele está devendo? Ele pegou esse caderninho, ele disse: eu vou pagar essa dívida. Jesus fez isso por nós. Ele se fez maldito, Ele tomou o nosso lugar. A partir desse momento, irmãos, nós entendemos que toda reconexão, por isso que nós afirmamos nesse acampamento que nós estamos conectados com Deus, toda essa reconexão, ela tem que ser por meio de Jesus. Não existe outro caminho. E é importante pensarmos sobre isso, irmãos, porque muitas vezes o menino está conectado com Deus, mas o pai está desconectado com Deus. Muitas vezes o pai não tem nenhuma conexão com o filho. E nós vivemos hoje uma realidade de famílias disfuncionais, em que é bem verdade, irmãos, às vezes o pai e a mãe até falam que gosta, que ama a igreja, que ama Jesus, mas tantas outras coisas começam a tomar o lugar e a prioridade dos nossos corações. E por vezes também muitos pais que não conseguem dar atenção para os filhos, não conseguem viver uma conexão límpida, limpa, sem nenhuma interferência com seus filhos. Gente, os meninos foram ministrados no acampamento. Eu queria nesta noite deixar um texto para os pais. Por esta razão eu lhe convido nesta noite a ir comigo, por gentileza, querido, ao texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, apenas o verso 6, e a parte A do versículo 6, que diz assim: e Ele, o Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Seja Deus louvado por isso, aleluia.
Amém, queridos? E Ele converterá. Eu quero que você olhe para esse texto com o coração aberto nesta noite, Pai. Quem tem poder para converter o coração do pai, numa relação íntima com o filho, quem tem poder de conectar, em uma geração extremamente conectada virtualmente, mas muitas vezes em famílias disfuncionais, tem pai e mãe que fala com pessoas até fora do país, mas não conseguem viver uma conexão com seus filhos em casa. Eu queria pensar um pouco sobre isso hoje à noite, pai e mãe, a você que irá casar também. Vivemos hoje uma luta desenfreada em relação à atenção, e o texto diz que Deus, Ele é poderoso para converter, para convergir, para direcionar o coração de um pai para com o seu filho. E é fato, irmãos, a minha proposta hoje à noite não é expor Malaquias, não é olhar para o capítulo 4 de maneira detalhada, mas de pronto, ao ler esse texto, eu penso que o profeta, irmãos, está tratando sobre família. O texto ensina sobre lar. O texto fala a respeito de uma relação que revela-nos uma escola prática, diária, em que autoridade e submissão, amor e lealdade, obediência e confiança podem ser, presta atenção, podem ser aprendidos na relação familiar, podem ser vivenciados. Eu quero lhe dizer nesta noite, querido pai, se nós oramos por mudanças na sociedade, se nós clamamos para que Deus possa mudar um mundo extremamente desvirtuado, desconectado com Deus, nós precisamos entender que o núcleo embrionário, inicial, paz, isso começa na família. Eu quero dizer para vocês que um final de semana não é o suficiente para os nossos filhos. Tem alguns pais que imaginam, eu vou mandar para o Acampa Kids e todos os problemas foram resolvidos. Não. Converter o coração do pai ao filho é ter uma sintonia extremamente afinada e direcionada por Deus. É Ele que converte, é Ele que age, é Ele que faz esta conexão. E eu quero lhe dizer nesta noite, querido, que nós não podemos terceirizar uma relação que é estabelecida dos pais com os filhos. Nós entendemos, e eu disse aos pais aqui, na sexta-feira à tarde, antes de sairmos para o Acampa Kids, que é fato, Deus usa instrumentos. O Acampa Kids é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar esses meninos. E eu estava ouvindo o relato da Nádia, que vinha conosco no carro dizendo: pastor, eu comecei a chorar quando eu vi vários jovens, adultos, famílias envolvidas no trabalho, no final de semana, para abençoar às vezes crianças que eles nem conhecem. Mas nós temos uma certeza, irmãos, é que Deus é poderoso para transformar esses corações em nome do Senhor, para trazer um coração extremamente convertido a Deus. Eu quero destacar algumas coisas para vocês, pais. Os meninos já foram ministrados sexta noite, sábado de manhã, sábado à noite, hoje de manhã, na reunião com os conselheiros, no momento devocional, eles tiveram a experiência do estudo, de entender a palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eles também foram confrontados espiritualmente. Mas pastor, eles são tão pequenos. Eu quero dizer para vocês que eles são bombardeados com outras conexões aí. Internet, TikTok, Stories, tantas coisas que estão bombardeando os nossos filhos ininterruptamente, e que às vezes interfere na nossa conexão com Deus. E mais, isso se reflete na nossa conexão com eles. Eu quero destacar rapidamente, pais, algumas coisas que para mim são caras. Como converter o meu coração ao coração do meu filho, pastor? Primeiro, expresse amor pelo teu filho. Isso é conexão. Expresse amor. Presente
não substitui presença. Guarda isso no teu coração. Presença não substitui presença. Presente não substitui atenção. Sentar, dar atenção, não dividir, não permitir que outras conexões, mesmo que outras conexões grite, reclame de mim atenção. Há muitos pais que estão fazendo assim: vem filho, fala comigo enquanto eu estou trabalhando. Não faz isso. Enquanto você não dá atenção, não está conectado com teu filho, há um mundo lá fora, gritando para fazer conexão com eles. Mas eu quero dizer para você nesta noite que maior é aquele que está em nós, aleluia, que é poderoso para destruir essas conexões que tentam desvirtuar os corações dos nossos filhos. Amem os seus filhos. Amar, queridos, não é apenas teorizar sobre, não é trazer uma tese sobre. Amar é muito mais do que isso. É viver, é produzir ações profundas e verdadeiras na relação com os meninos. Há muitos pais que dão atenção a tantas outras pessoas, mas não conseguem investir um tempo, não conseguem fazer uma conexão com esses meninos bonitos, inteligentes, empolgados, que comem um pouquinho, mas que estão conectados com Deus, aleluia. E mais, pai, não seja você, querido pai, aquele que estará desvirtuando a conexão do teu filho com Deus. Não faça isso. Ame, e amar revela-nos ações práticas. Eu quero dizer para você que ter um coração convertido ao Filho, em segundo lugar, é ter uma vida que leva a sério a caminhada com Deus. Como assim, pastor? Como é que eu vou ter uma conexão com meu filho se eu não tenho uma vida a sério com Deus? Se eu não tenho vida devocional com Deus? Eu quero dizer para você nesta noite: você não está aqui por acaso. Não permita que nada ou ninguém decrete a falência, o fracasso espiritual da tua família, em nome do Senhor. A palavra de Deus tem que ser semeada, querido. A palavra de Deus tem que ser amada, vivenciada. Você não teve filhos para o cativeiro, porque Cristo Jesus já libertou a tua vida, em nome do Senhor. Você é livre. Agora você precisa entender que tem que ser instrumento de Deus na vida do seu filho. Tenha vida com Deus. Se não quiser que o teu filho seja cativo a este mundo, os dias são maus. Tem pais que investem tudo, que tem o que não tem, para tantas outras coisas. Eu quero lhe convidar nessa noite, dia do Senhor, a entender que a maior herança você já recebeu, que são os teus filhos, aleluia. Mas a dádiva de ter filhos dados por Deus é ter a consciência de que a maior alegria das nossas vidas é reunir a nossa família e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. Sabe o que é isso, querido? Isso é conexão com Deus. Isso é um pai que diz: eu não posso permitir que nenhum conforto, nenhum status, nenhuma riqueza, nada disso compensa o fracasso espiritual dos meus filhos. Nada disso, querido, nada disso, nenhum sucesso. Isso me faz lembrar de um doutor chamado James Dobson, que era pastor norte-americano. E ele, em sua caminhada espiritual, pastor de uma igreja conceituada nos Estados Unidos, ele parou e refletiu: eu estou perdendo os meus filhos. Ele era pastor de uma grande igreja, irmãos. E sabe o que ele disse a essa grande igreja? Ele chegou à igreja no domingo à noite e disse assim: irmãos, hoje à noite é o meu último domingo aqui como pastor dessa igreja, porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ser conhecido, ter notabilidade, e perder os meus filhos?
Sabe o que ele fez? Ele dedicou um ano sabático de discipulado, de ensino, de amor, de dedicação, de oração, de jejum, de choro com a sua esposa, para resgatar os seus filhos, e os seus filhos foram resgatados para os caminhos do Senhor. Aleluia. Nada compensa o fracasso espiritual dos meus filhos. Olha, pai, não foi bom levar o menino para a Campa Kids? Não foi bom? Amém? É mais do que isso. Se o Senhor não edificar a tua casa, em vão será todo trabalho. Essa é a segunda dica para você, pai. Não desconecte o teu filho do Senhor. Como assim, pastor? Tem pai desconectando, tem pai procurando outros caminhos, tem pai desvirtuando o menino, tem pai dizendo ao filho que é possível negociar o dia do Senhor. Não faz isso com teu filho. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno. Mas nós entendemos que quando a igreja se reúne coletivamente, isto inclui os meus filhos, a aliança que Deus fez comigo e a minha esposa, abarca os meus filhos, porque Deus, Ele é misericordioso, aleluia. Deus se relaciona com famílias, aleluia. E por fim, para a gente terminar, você quer manter a conexão com teu filho, você quer ter o coração convertido ao teu filho, em nome do Senhor, discipline o seu filho no temor do Senhor. Pense numa palavra difícil hoje: discipline o seu filho. Olha aqui para mim, pai, esses meninos foram ensinados sexta e sábado e domingo a ter horário, a ter disciplina, a dizer não para o celular, para a tecnologia. Eles aprenderam a dizer, olhar para a palavra como prioridade. Eles aprenderam a orar no início do dia. Não venha desconectar o teu filho desta realidade. Eles aprenderam a orar antes das refeições. Quem sabe tem pais aqui que comem de forma assodada, atropelada, não agradecem, não oram. Olha aqui para mim, querido, tudo que nós temos provém do trono de Deus, aleluia. Discipline o teu filho, seja disciplinado. Você quer ter um coração convertido ao coração do teu filho? Seja disciplinado em nome do Senhor. Pastor, como eu posso ser disciplinado? Ensina teu filho no caminho. No caminho. Ame o seu filho no caminho. Nós precisamos instruir. O que, pastor? A que os nossos filhos sejam humildes, aqueles sejam íntegros, aqueles sejam diligentes, aqueles sejam leais, gratos. Nós precisamos ministrar aos meninos perdão. Se você errou com teu filho, peça perdão a ele. Ensine seu filho a pedir perdão. Nós precisamos disciplinar os meninos no temor do Senhor Deus. Nós precisamos resolver as nossas demandas, irmãos, não gritando em casa, não conquistando com grito, mas nós precisamos ensinar os meninos a vencer na vida de joelhos. Você entende isso, amém, querido? Sabe como vence as batalhas da vida? De joelhos, orando. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Já dizia, até já citei essa frase aqui em outro Acampa Kids, Abraham Lincoln. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu termino com esta frase dele: só existe uma maneira segura de fazer com que o seu filho ande pelo caminho reto. Consiste em você, pai ou mãe, trilhar esse mesmo caminho. Só existe um caminho, e o caminho é trilhar no mesmo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós oramos pelos nossos filhos, eu tenho certeza que alguns pais, principalmente os de primeira viagem para o Acampa Kids, descobriram que tem o dom de intercessão durante esse final de semana. O que eles oraram, continue assim.
A Campa Kids é pedagógico, é espiritual. É verdade ou não é? Quem ficou de madrugada aí orando, Deus protege, livra. O Deus que ouviu a tua oração é o Deus que está contigo todos os dias, aleluia. Continua orando em nome do Senhor, e Ele converterá o coração do Pai ao Filho. Seja Deus louvado para sempre, aleluia, amém.